Olá, eu sou o Anderson Quiento. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do meu, nosso e vosso A500 Podcast. Hoje eu tenho a honra de conversar, de receber um grande amigo, um parceiro, que sinto um grande regozijo por ser o meu primeiro amigo autor. Tenho muito orgulho dele. Gabriel, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu te parabenizo também por essa grande iniciativa. Por acaso é algo que muitas vezes já temos conversado. Realmente. Essa questão de, tens que estar em frente às câmeras e tens que começar a gravar. Na verdade já sabemos que tens essa experiência, mas eu me regozijo principalmente em teres o teu podcast e muito mais em ser convidado. Okay. Muito obrigado, meu. Não, e desde já as portas do A500 Podcast vão estar sempre abertas para ti. Nós estamos, são vários projetos nos quais nós estamos na luta e mais uma vez eu agradeço que dentro da tua agenda encontraste um tempo para cá estar conosco. Boas, temos sempre agenda para isso. Vamos assim lá. Mesmo. Gabriel, não vamos dar muitas voltas. Meu amigo, tu és um autor que eu tive a primazia e o grande orgulho de apresentar a tua primeira obra literária. Mas antes de seres autor, quem és, Gabriel? O Gabriel é um jovem que cresceu na cidade de Benguela, filho da tia Joaquina e do tio Kaala, amigo dos seus irmãos e muita gente que tem relação. Sou casado com a senhora Neide, pai da Gabriela e do Azair. Tenho uma paixão forte em comunicar e acho que isso dividimos um bocadinho também. Sim. Tive essa prova no dia da apresentação do livro. Uau! Sou muito voltado também à área de tecnologias, principalmente na área de transformação digital. É a área que atuo, principalmente a transformação digital e telecomunicações. E agora estou muito voltado em criar coisas, principalmente coisas na internet e coisas voltadas para o mundo de negócios. Então, esse é o Gabriel, amigo e cristão. Seguidor de Jesus, porque essa não devia faltar, né? Não, essa não devia faltar. Por acaso, tu, antes do lançamento do livro, tinhas um programa que criaste um grupo de onde eu fiz parte, onde passavas-nos todos os dias uma mensagem bíblica. Então, se tu te esquecesses de falar que és cristão, eu próprio diria. Já estava aqui pronto para falar dessa parte. Gabriel, a nível acadêmico, como é que foi feito o teu percurso? No que é que te formaste? Hoje, daquilo que és, desviaste muito daquilo que foi a tua formação ou continuas na trilha daquilo que... Bem, então um bocadinho interligado. Eu me apercebi muito tarde que eu sou muito voltado às ciências sociais. Eu sou muito voltado a questões de psicologia, talvez neurociência, talvez história, ciências sociais. Certo. Mas na minha adolescência eu fui inserido no ensino médio e fiz ciências exatas, que têm a ver com tecnologia, principalmente gestão de sistemas informáticos industrial. Termino e desde o meu término deste curso, aí começou um percurso meio fora do comum. Tive que viajar em muitos cursos a nível superior e muitos deles não terminei. Eu andei muito, só para te dizer, eu andei muito. Eu tive que tocar em, primeiro, engenharia de telecomunicações. Primeiro ano, depois disso, não, isso não é para mim. Larguei engenharia de telecomunicações. Viajei um bocadinho para direito. Eu disse, isso é para mim. Mas a outra parte que tem a ver com um bocadinho no salo, viagens e correrias e negócios, não tive como agarrar aquilo. Estragou o amor ao direito. Estragou o amor ao direito. Depois disso, não, deixa continuar. Singrei um bocadinho quando ouvi falar que o Ispocab vai abrir a área, curso voltado a comunicações. Tem lá comunicação social. Tem mesmo comunicação social. Eu disse, agora se me encontrei, tem a ver um bocadinho, vou lá. A mesma coisa, o percurso foi o mesmo. Muitas viagens, algumas coisas que me desviaram. Sempre pelo lado profissional. Sempre pelo lado profissional. Então, nunca soube gerir muito bem esse lado do ensino superior, da minha academia. Certo. Mas uma das grandes paixões que eu tive era estudar. Eu nunca parei de estudar. Não sentava numa carteira durante anos, mas sentava sempre no meu quarto, na minha sala, estudava. Lia livros, lia artigos e me debruçava sobre essas questões.
Então, mas agora estou um bocadinho firme, um bocadinho focado, estou a fazer licenciatura em informática, para não fugir muito daquilo que é, Que é o teu trabalho do que dia é a o meu dia. trabalho no meu dia a dia. E essa foi a formação, essa é a minha formação. Então, minha formação foi muito no autodidatismo, muita Sim. procura, muita leitura, muita revisão, muita escrita. Essa foi a minha robusta e vasta busca pelo conhecimento, mas no formal fiz gestão de sistemas informáticos no médio e agora fazendo licenciatura em informática. Ok. Gabriel, na apresentação do teu livro, tocaste muito que quando eras mais novo tinhas dificuldade com a fala. E hoje acabas de me dizer que também tens um autodidatismo muito alto. Juntando essas duas situações, provavelmente fazem nascer este Gabriel autor. Acho que sim, acho que fazem sim. E tem um impacto grande nisso, porque eu, muito tempo, Anderson, eu me sentia um bocadinho fora dos grupinhos, Ok, principalmente na escola. ok, E eu me sentia fora dos grupinhos porque não me enquadrava. certo. Tinha sempre pessoas lá extrovertidas, pessoas que falavam muito bem, que faziam todo mundo rir, contavam as suas histórias, contavam os seus dias a dia. Eu não tinha essa capacidade. E eu não tinha essa capacidade de falar de mim, do que me aconteceu, de como é que era, principalmente no ensino básico. Eu não tinha essa capacidade. Aí era por quê? Por causa do problema que tinhas na fala ou eras introvertido mesmo na Por causa do problema que eu tinha na fala, desde a meninice, criou-me esse lado de introversão. Introversão, ok. Yeah, comecei a Um ser lado puxa o muito outro. introvertido, sim. Comecei a me isolar mais, ficava muito no quarto, e coisas. Mas também é dali que começou a vontade ou o desejo de ler. De estudar muito, de procurar, de saber, e principalmente ler em voz alta. E aí fui exercitando essa capacidade de comunicar facilmente. Mas esse percurso todo tive grandes dificuldades. Eu lembro-me que as pessoas olhavam para mim e ficavam meio tipo, esse é nerd, será? É meio que um cara que facilmente era debuxado. Então, isso criou-me uma certa revolta. Aquele tipo de revolta, não, tenho que ser diferente. Tenho que encontrar algo que me liberte, ou se eu posso assim dizer, algo que me empodere. Exatamente. E a leitura foi uma delas. Gabriel, o mundo tem vivido momentos difíceis em relação ao bullying. É a expressão que se usa hoje em dia, mas penso que quando estavas no ensino primário, a expressão era se abusar. Certo. E então acabas de me contar que naquilo que te abusavam, a forma que encontraste de superar isto foi ir para a leitura, ir para a escrita. Certo. Será que hoje, com aquilo que escreves, com aquilo que nos colocas a ler como leitores, passas-nos também essa ideia de que podemos ultrapassar momentos menos bons pela leitura? Também passo essa ideia, porque ainda bem que foste tu que apresentaste o lançamento do livro, e o livro tem como título Metanoias, tudo porque Metanoias tem a ver com essa questão de mudança de direção, Certo. mudança de mente, expansão de consciência, porque muitas das vezes nós ficamos fincados em uma experiência, provavelmente que seja negativa, e essa experiência nos marca tanto e pensamos que o mundo está formatado só daquela forma. Certo. E vivemos naquela bolha, Sim. como se não tivesse mais uma outra experiência, uma outra vida, uma outra forma de ver o mundo. Certo. Então, aquela experiência de um Gabriel meio que voltado abusado, ou me abusavam, eu tive que usar a leitura para me mostrar outros mundos, outra forma de pensar e uma maneira de ver os meus colegas, a minha família, o meu dia a dia, e nisso encontrar forma de interagir com todo mundo. E este livro que eu também apresento tem essa perspectiva, porque lá tem conto de várias fases em que eu passei e também de vários temas no qual eu me debrucei e que têm todos eles a pretensão de nos levar a pensar mesmo diferente, de nos levar a pensar fora da caixa. E a leitura tem esse poder, né? A leitura tem esse poder. Então, sim, respondendo à tua pergunta, vai de encontro, sim, e nos leva a pensar de frente. Sim, porque se acabo de falar com alguém que era introvertido e encontrou na escrita e na leitura uma forma de se expor mais, se abrir mais, e hoje em dia virou um autor, então quer dizer que temos que continuar a incentivar a leitura. Falando no poder da leitura, eu penso que já disse uma vez que você e o Gilberto foram um dos grandes incentivadores para eu ganhar o gosto que tenho estado a desabrochar pela leitura. Fora a vida estudantil, a outra forma que eu mais usava para aprender coisas
eram documentários, eram audiobooks, e por ali eu ia. Mas houve uma vez, estávamos sentados no Beto e o Gilberto, não sou um grande leitor, mas sinto-me um leitor. Uau. É engraçado que eu pensava que você lia muito. Gilberto diz a mesma coisa. Pensava que você lia muito. E estás sempre a me responder. Man, porque a forma como tu colocavas a cada ponto, como tu te expressavas e os dados exatos que você trazia, a maneira como falavas. Esse gajo onde é que tirou todos esses dados? Tão certeiro, e depois a tua fala é muito comovente. Okay. E a congrega mesmo, congrega. Você pode ser um pastor, né? Uma coisa dessa. Mas congrega a tua fala. Então faz com que, esse gajo estudou, teve muito tempo para ler, para dissecar, para entender e tudo mais. Quando tu disseste, não, man, é mesmo só documentário, filme. Eu falei, man. É diferente. Eu acho que nós não precisamos parar de aprender. Isso aqui é algo que os americanos falam muito, né? Lifelong learning, né? Okay. Nós precisamos ter uma vida toda para aprender. E a aprendizagem é com várias formas, né? O livro ou a leitura chega a ser um bocadinho mais robusta e profunda, porque desafia-te de várias maneiras. Desafia-te de várias maneiras. Por exemplo, quando tu queres aprender em forma de vídeo, o vídeo é muito bem pronto, já tem aí as imagens, já tem o áudio, já tem tudo que você consegue observar e obter. Na memória tu consegues conservar aquilo, certo. Mas no exercício de captação do conhecimento, dificilmente tu tens igual ao da leitura. Porque o da leitura te exige a praticar o momento que tu lês cada letra, cada palavra, cada frase, cada sentença, e isso tudo vai te levar a compreender, a triturar, a entender o que o autor estava a pensar, como é que ele pensou, como é que ele chegou ali. Então é um exercício grande. Mas de todas as formas nós precisamos aprender com áudios, com vídeos, com imagens, com textos. De todas as formas é aprendizagem, né? Não devemos parar. E falando em aprendizagem, tens algum dado palpável de como o nosso país está a nível de leitura? Porque ouvi no outro dia, por acaso essa informação ouvi do Joel J, de que em média no Brasil, cada pessoa lê 7 livros ano, em média, no Brasil. Penso que é isso, acho que é o Brasil. É o Brasil? Ok. Sim, o Brasil, cada pessoa... Não. No Brasil dá uma média de 3 livros ano, nas melhores nações dá 7 livros ano, e ele fecha essa linha de pensamento dizendo que um CEO, em média, lê 55 livros por ano. Okay. Carla, tens algum dado para nós, Angola, em relação em como é que estamos a nível de leitura? Bem, para ser sincero, não tenho um dado exato, porque também as fontes de dados em Angola são um bocadinho escassas. Só agora que tivemos os dados robustos a nível do censo, mas lá não está espelhado quanto essa questão de literacia ou de educação ou de leitura. Mas se nós fazemos assim um overview daquilo que temos interagido com nossos amigos, nossos familiares e o quanto eles têm lidado com a leitura, dá para perceber que no nosso meio, talvez um livro por ano é que alguém tenta ler. Porque das muitas pessoas que eu tenho interagido, vamos dizer, das 10 pessoas que você encontra, talvez 2 já leram um livro. É muito baixo. A exigência de leitura começa quando nós começamos a tomar cargos um bocadinho mais, que exigem maior, que exige um bocadinho de interação com vários níveis de gestão e que, principalmente, os estudantes universitários, estes é que começam a ganhar um bocadinho o desejo pela leitura por conta das exigências dos professores, mas não um livro completo, mas é aquelas brochuras que os professores dão, buscar linhas de pensamento para ajudar. Certo? Mas há um grupo um bocadinho mais multifacetado que já tem um bocadinho de desejo pela leitura, que é o pessoal que estuda direito. Esses normalmente têm um bocadinho mais de tendência de ler um livro, 2 livros, 3 livros por ano. São poucos, não é a maioria dos angolanos. Mas a maioria dos angolanos, eu diria que muitos de nós que não temos essas exigências tanto de profissionais quanto de acadêmicas, estamos aí abaixo de 1 a 2 livros por ano. Acredito que seja isso. E é pouco. É muito pouco. É pouco e também chega a ser um bocadinho triste. Porque se nós não estamos nessa busca por uma leitura mais cuidada,
mais profunda e que ao mesmo tempo essa leitura profunda iria desenvolver não só nós mesmos, como há muitos ambientes onde nós estamos inseridos, aí acabamos por ficar atrás por conta de muitas outras coisas. Então, já que estamos a falar de Angola e estamos a falar de leitura, estamos a falar de escrita, tiveste muitos desafios para conseguir lançar o Metanoia dentro daquilo que é o mercado angolano? Desafios, sim, tive desafios. Como sempre, quando tu encontras um público que não está voltado à leitura, certo. É sempre muito então difícil. Vai ter desafios, sim. Não tem como, vai ter muitos desafios. Um dos grandes desafios a princípio é, se o público não está voltado à leitura, ou se os angolanos não estão voltados à leitura, então poucas editoras ou gráficas buscam materiais para fazer livros. Porque se isso não procuram, se não há demanda, não há então venda, automaticamente não há ganho financeiro. Não há ganho financeiro, então não há essa necessidade. E para aquele que deseja escrever um livro e publicar um livro, então vai encontrar esse tipo de dificuldade. Que é as editoras, as boas editoras, são caras, são raras também nesse sentido, porque as pessoas não aderem aos livros. E falando de ser raras ou caras, então tem a ver com... Você vai gastar muito para poder ter o livro. E não só, também tive dificuldades na questão mesmo da aderência a este livro. As editoras, em um lado, se eles vão fazer o livro, vão compilar o livro e tudo mais, mas a disponibilização desse livro, a venda desse livro também chega a ser escassa. Porque se o público não está educado ou não tem vontade de ler, ou cultura de leitura, fica complicado. Então os desafios são vários. Eu penso que nós temos um caminho longo para percorrer, longo mesmo, e precisamos cada vez mais podcasts como estes, plataformas como as que existem, precisam cada vez mais fomentar esse desejo pela leitura, esse desejo por buscar, conhecer, entender, se debruçar, conversar sobre estes temas ou sobre literacias, livros, e porque de certa forma é desse jeito que nós vamos nos desenvolver. Desse jeito. Falando em desenvolvimento e leitura e arte e cultura acima de tudo, vi hoje no noticiário das 13 que o nosso Ministério da Cultura esteve a visitar alguns dos cines antigos, como Atlântico, Tivoli e existia mais um, para que se possa reabilitá-los e torná-los pontos atraentes para aquilo que eles foram criados. E uma das coisas que eu ouvi é que, para além de arte, também se quer abrir bibliotecas nestes mesmos cines. Como é que o país está servido a nível de bibliotecas? A nível de bibliotecas, nós temos, foi-se dado um avanço, posso assim dizer, médio. Nós não estamos mal a nível de bibliotecas, mas também não estamos muito avançados. Mas eu falo, foi dado um avanço médio a nível de bibliotecas por conta da construção das mediatecas a nível nacional. A construção das mediatecas trouxe um acesso aos livros maior. Só que aí recai um grande problema. O grande problema não é que nós não temos estes locais para ir buscar os livros. O grande problema é que as pessoas não veem nos livros uma grande fonte para a reconstrução de muita coisa das suas vidas. Ou seja, não há uma cultura de buscar soluções nos livros, de buscar métodos, de buscar modelos, de buscar cientificidade nos livros. Não há essa cultura. Não nos foi passado a forma de como nós devemos lidar com o nosso trabalho e até mesmo nossos relacionamentos, a forma como nós, gestão de finanças, gestão de pessoal, de tantas outras formas, não nos foi passado de que nos livros também é possível encontrar isso. Existem várias mentes que pensaram, que estudaram e criaram um método, escreveram este método e publicaram, e está acessível a muita gente. E nós podemos usá-lo tanto para conhecer, tanto para praticar, tanto para aplicar em nossas próprias vidas. Nós não temos essa cultura. Então, não é que nós não temos locais para encontrar estes livros, apesar de que os livros, livrarias, os livros são caros em Angola, ainda os livros são caros, porque muitos deles são importados e já sabemos como é que é. Como é que funciona. Então, mas a nível de locais onde nós podemos acessar livros, são vários.
Ainda são vários, como bibliotecas ainda são vários. Estamos a falar mesmo principalmente das mediatecas, porque eu visito e eu vejo que as bibliotecas não são cheias. Não ficam cheias, estão vazias. O que é que fica cheio na área da biblioteca? As áreas dos computadores. Porque lá também tem computadores. Investigação digital. Certo, exato. é onde o pessoal vai. A investigação mais arcaica, que podemos assim chamar. Sim, a mais rápida, que nos dá uma resposta assim pontual, essa. Mas aquela questão de nós pegar um livro e levá-lo em o nosso raciocínio. Então, palavras novas vão ser adicionadas no nosso cérebro, como elas se escrevem, experiências de outrem. Por exemplo, tu escreves um livro que fala da tua experiência que viajaste de Benguela até Namibe e encontraste e tal. Para alguém que nunca foi a Namibe, o teu livro está a fazer uma viagem. Então, muita gente que nunca foi ao Brasil, se ler livros de brasileiros, começa a entender a cultura do Brasil, a forma como eles comem, o que eles comem, o que ouvem, o que dançam, a maneira como se vestem, a maneira como fazem ciência, a maneira como aplicam a vida deles. Então, o livro tem essa capacidade, não só de trazer um mundo novo a nível das palavras, das frases, dos significados, mas também trazer um mundo novo a nível daquilo que se vive, da cultura. E isso amplia a nossa cabeça. Por isso é que nós nos tornamos multifacetados e facilmente nós conseguimos entrar numa conversa. Uma conversa, sim. A cabeça temos na nossa mente a capacidade de lidar com vários tipos de temas. Sim. Porque querendo ou não, tivemos a ler. Conseguimos ganhar e isso. Estivemos aqui a falar sobre a própria literatura. Sei que em tudo na vida há segmentos. Certo. E se me dizes que nós não temos tanta cultura assim de leitura, fostes logo fazer poemas. Será que os poemas, numa realidade que já lê-se pouco, os poemas têm alguma aceitação? Eu posso dizer que sim, os poemas têm uma certa aceitação. Porque os poemas, normalmente, o poema é uma forma de escrita que está voltada no mundo da arte, cultura. E porque nós somos mais dados à cultura, à música, à dança, a teatro, a filmes, cinemas, e a escrita de poemas está voltada nesse âmbito. E ela compõe, é uma junção de parábolas, junção de, não um mundo muito científico ou exato, mas é um mundo mais imaginativo. Voltado mais para a imaginação. E isso é que atrai um bocadinho. Muita gente que normalmente me pergunta se quer começar a ler, qual livro indica, a primeira coisa, claro, é ler o que você gosta. Né? Leia o que você gosta. Mas uma das formas de você incitar mais a leitura nas pessoas é indicá-lo um livro que tem a ver com ficção científica, que tem a ver com histórias, não muito histórias tão reais, mas histórias imaginadas, histórias criadas, e isso tem a ver com a própria ficção. Porque esses tipos de textos têm a capacidade de nos levar a uma forma de pensar, imaginar e que ao mesmo tempo depois nos levam a outros tipos de leitura. Então o poema está inserido nesse mundo. E porque o poema é junção de, parece que uma música, rimas, estrofe. Tem muito sentimentalismo. Quando alguém expressa choro, raiva, dor, isso comove, isso toca. E as pessoas gostam destes tipos de sentimentos. Porque muita gente ainda não gosta de ter aquela leitura fria, calculista, muito analítica, lógica, racional. As pessoas não gostam disso. Principalmente pessoas que não estão dadas à leitura. Mas aquelas que estão a inserir-se na leitura, se tu lhe voltares para esses textos que têm a ver com imaginação, desejo, dor, emoção, já os eleva. Cativa mais. Já os insere. E por isso é que comecei com um livro de poemas e, quiçá, vamos lá pensar em outros. Então não temos como parar. Vamos lá escrever, vamos ver o que é que vem para frente. Gabriel, e a nível de vendas? Nós tivemos o lançamento do livro, pelo que pareceu a nós todos que lá estivemos, o lançamento foi top.
Yeah. a nível de vendas? E pós o lançamento, como é que têm sido as vendas do Metanoias? Bem, as vendas do Metanoia, na verdade, têm acontecido, mas uma das questões, na verdade, que também precisamos perceber, principalmente nós como autores, há um mito de que eu já lancei o livro e as pessoas vão comprando. Sim. Não, nós precisamos também fazer aquilo que é uma ciência chamada marketing. Um dos grandes problemas que muitos autores não fazem é vender o seu próprio livro. Certo. E principalmente vender a sua própria imagem também, a imagem do livro ou conteúdo do livro. Então, penso que não fui muito robusto nesse quesito de marketing. Ok. Dali justifica-se o pós-lançamento, Sim. as vendas serem um bocadinho reduzidas Houve um no tempo. abrandamento. Houve abrandamento, sim. Mas estamos aí nas últimas cópias, porque também a ideia foi estratégica em tirar poucas cópias Sim. e Medir a para pulsação treinar do ainda mercado. o mercado, Sim. treinar o pessoal, Caso treinar haja a necessidade comunidade. de disparo. Quando tiver uma grande demanda, a gente dispara mais as cópias, porque os livros, uma vez lançados, você vai fazendo cópias constantemente. Então, as vendas estão indo, ainda continuam. Gabriel, pelo pouco que falamos, não sei se estou a ter uma má percepção, mas fica difícil viver só de escritura na nossa terra, por enquanto. Fica difícil. E não só na nossa terra, a nível do mundo. Ok. A nível do mundo. Diz isso porque são poucos que ficaram milionários no mundo, são poucos que ficaram milionários com livro. E os livros que fizeram seus autores milionários conhecem-se. Acho que nós já ouvimos falar do Harry Potter, livro Harry Sim, Potter, sim. já ouvimos falar do Senhor dos Anéis, Sim. todos esses livros que tornaram, e tudo porque também houve uma junção do livro com o cinema, com o sim, filme. sim. Então, tanto o livro vendeu o cinema, quanto o cinema vendeu o livro. Então houve essa simbiose e os autores ficaram ricos e milionários, né? Mas viver só de livros em Angola ainda não é possível. Não. A não ser, e é bastante raro também, a não ser que o teu livro é inserido no mundo acadêmico, principalmente universidade, Sim. e que é requerido, é uma disciplina requerida para todos os cursos. Todos os cursos, E que sim. todos os anos Mas te é requisitado tem que fazer requisitar, muitas talvez cópias assim para se distribuir a consiga. nível de Nacional. Angola, a nível nacional. Aí sim, aí podemos dar talvez uma certa chega, mas viver só de literatura ou de escrever livro em Angola ainda é difícil. Acabo por perceber que tem dois trabalhos, né? Porque se não se conseguem sustentar só pelos livros, quer dizer que no outro emprego ou no empreendedorismo, ou no que for, também tem que dar 100%. Tem que dar 100%. Não Sim. temos como. Senão em casa as panelas é problema. Não temos como. Nós precisamos perceber que o mercado onde nós estamos inseridos ainda tem as suas nuances, tem ainda as suas barreiras. Certo. E isso é normal em todos os mercados, porque existem outros que já foram aculturados a abrir-se mais, Sim. já estão dispostos a um certo produto, Sim. a consumir um certo produto, um certo serviço, ou tu já vendeste muito bem a tua imagem, consegue correr-se em vários outros corredores. Em Angola ainda existem várias barreiras, tanto para autores, até mesmo para alguns, para empreendedores. Sim. Então, nós precisamos perceber as barreiras que nós temos e precisamos também aprender, principalmente com os que já ultrapassaram algumas delas, Sim. e se ingrar, porque todas as formas aqui que nós conhecemos não são fáceis. Não são fáceis. Gabriel, e por seres um autor, escritor, como é que isso impacta diretamente no teu lidar em casa, com a tua esposa, com os teus filhos? A leitura faz parte dos grandes pilares da tua casa? Não faz? Queres que os teus filhos ainda cresçam de certa forma à vontade? Ou já lhes vais incutindo isto agora desde que eles são pequenos? A leitura faz parte da minha casa. Na verdade, há uma história muito curiosa. Eu conheci a minha esposa, claro, em 2014. E a primeira vez que nós tivemos uma conversa, chamou-me a atenção o livro que ela estava com um livro que chamou-me a atenção porque eu conhecia o autor. Ok. Yeah. Era alguém que por acaso também era da mesma igreja que eu, Sim. mas eu não tínhamos muita ligação, cada um tinha o seu mundo, mas naquele dia calhou que eu sentei em algum lugar e ela estava ao meu lado. Okay. E aí tivemos uma conversa breve, de pessoas desconhecidas, mas breve. Mas chamou-me a atenção em saber que ela tinha um livro em mão. E de um autor que eu conheço.
falei, como é que essa moça lê esse autor? Todo. Porque eu tinha uma visão diferente dela. A minha visão era, essa moça nunca podia ler esse autor, porque esse autor é muito baixo para nós. Sim. Yeah. E depois daquele encontro que nós tivemos, ou seja, estávamos dentro de uma igreja, de uma missa, depois daquele encontro eu tive que chamá-la. Oi, como é que é e tudo mais. E chamou-me a atenção a forma dela falar, como expressava as palavras. Parece que estou bem entregue. Parece que estou entregue. Então a tua vida amorosa também está basilada em livros. 500. Eu, depois de mergulhar nos livros, pessoas que não liam, que não estudavam, e aí eles põem de lado. Fazendo confusão. Fazendo confusão. Só que se eu sentasse contigo e durante 1 hora não saía nada de. Aí eu, quando li o livro fulano, fazia ele é um fixe, bem, mas não lê, não volto. Okay. Tanto é como o meu brada, o que foi, infelizmente já não está entre nós, ele gostava muito de filosofia. Okay. E aí estou nos padres. Okay. Então nós debruçávamos, conversávamos, isso era o nosso dia a dia, cuidava muito. Yeah. E aí então chamou-me a atenção eu vê-la com o livro e depois eu tive que pegar o contacto dela, mano. E aí começou a história. Ela lia muito, muito mesmo. Eu acho que reduziu só um bocadinho, eu acho que é por causa da maternidade. E não só, nós também, nós somos pessoas fáceis, né, de lidar. Sim. Os meus filhos, digo que eu estou a falhar um bocadinho nesse lado, porque não estou a inseri-los já. Okay. Mas ainda tenho o hábito de ler, principalmente a minha filha, que já percebe, né? O pequeno ainda tem 3 anos, mas a minha filha não exijo que ela leia livros e não dou um cronograma assim, não crio um estilo de vida de ler e trazer essa história, contar essa história. Ontem, por acaso, estávamos a falar sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, antes delas dormirem, e estava a contar-lhes. E eu gosto muito, uma das formas que eu aprendi, e eu acho que é dessa forma que eu quero passar ainda aos meus filhos, é trazer as histórias, principalmente histórias, e criar o mínimo de imagens possíveis na cabeça deles. Na cabeça deles, para incentivá-los não só a desejarem aquela história, mas a procurar onde é que está, onde é que eu posso procurar o livro. Eu fiz essa pergunta porque no lançamento do livro ela declamou, sim. Ela declamou um poema e declamou muito bem. Eu ensino, mas eu digo que ainda não estou a fazer o que eu acho que devia fazer. O máximo que eu devia dar, ainda não estou a fazer. Mas vamos implementar. Estamos a implementar isso. Pronto. Gabriel, nós andamos aqui durante algum tempo, onde espelhaste-nos muita coisa que a leitura desabrocha em nós, certo. Desde o engrandecimento como pessoa, como profissionais, financeiramente, socialmente e a nível da família. Eu acho que não podes sair do meu podcast sem declamar pelo menos um poema, que é para depois irmos às perguntas finais. Você me mata. O Ricardo volta e meia, quando cruza contigo, ele te atira sempre. Assim espera. Assim espera. Ricardo me mata nessa. Eu vou ler um poema. Ok, fica à vontade. Vou ler um poema, porque esse poema é bastante interessante, muito interessante. Está no livro. Você que não teve a oportunidade de adquiri-lo, acredito que com base a esse poema tu vais ter o gosto por adquirir o livro e ler esse mesmo poema. Assim mesmo. Para me pegaste, Anderson. Me pegaste. Não podia ser sem declamar um poema. Estava longe dessa. Há um poema que, por acaso, uma professora do ensino médio, no IMAG, ela contou-me recentemente que ela adquiriu o livro e ela começou uma prática de ler um poema por cada aula com os alunos. Okay. Eu achei interessante a ideia dela. Ela disse, eu faço questão de, antes de começar a aula, ler um poema com os alunos. E os alunos, ela me disse, Gabriel, estão a amar os teus poemas. E não só amar, como está a causar um impacto profundo na vida delas. Tem uma aluna que, quando eu li um poema, e é esse poema que eu vou ler, quando eu li um poema, ela começou a chorar compulsivamente. E nós não estávamos a entender por quê. Ela começou a chorar compulsivamente porque fazia muito parte da vida dela e é algo que ela também passou, que tem a ver um bocadinho com a ansiedade ou depressão. Então,
foi algo que ela começou a se sentir rejuvenescida, curada por conta daquele poema e ela quer tanto te ver lá, quer tanto te ver lá na sala. Eu Então, disse, sem o problema. metanoia está a ser terapêutico. Está a ser terapêutico para muita gente, parece meu, ser. muita Por gente. acaso também tenho lido e deixa-te dizer que tenho gostado muito. Uau. Pronto, fica à vontade. Yeah, O palco é então, todo teu. O poema tem como título a ansiosa depressão. É um trocadilho, mas vocês depois vão perceber. Ele diz o seguinte: não me esforce, não se enforque. Por favor, me suporte. Por um pouco mais, por favor, me suporte. Estou morrendo, mas ainda estou lutando. Em guerra me encontro, mas ainda estou lutando. Levantando-me depois da queda, eu em tudo estou tentando. Fácil não está. Simples, pior ainda. Longe me encontro. Próximo, nem por isso. Mas em tudo eu estou tentando. Eu luto com as culpas e as curvas constantes. Eu luto com as perdas péssimas e persistentes. Eu luto com a ansiedade dessa ancestralidade persistente. Eu luto na falta de razão desta realidade relevante. A minha luta é com a depressão agonizante, tentando vencer esta solidão estressante, mesmo me isolando, os pensamentos parecem chuvas incessantes. Minha realidade está sem cor. Vejo trevas itinerantes. Ouço o silêncio que preenche a alma, mesmo na cama, eu não tenho calma. Vejo os sussurros dos lábios que clamam. Minha cabeça, muitas das vezes, encontra-se em chama, mas não me esforce. Por favor, me suporte. Não me esforce. Por favor, me suporte. Com a areia do mar, assim são os meus pensamentos. Como as estrelas do céu, assim são os meus intentos. Desejos profundos, desejos intensos, tempos líquidos, sentimentos secos, realidade simples, interior complexo, dores invisíveis, é tudo que sinto. Esta dor jogou-me no labirinto. Procuro saídas na prisão deste labirinto. Nesta vida, muitas das vezes, já não encontro sentido, mas não se esforce. Não me esforce. Por favor, me suporte. Por um pouco mais. Por favor, me suporte. Esta é a ansiosa depressão. Uau! Esta é a ansiosa depressão. Meu amigo, eu começo a perceber melhor porque é que a Luna chorou. Porque ao declamares o poema, eu consegui perceber que falaste para as aflições que temos vivido, sobre as pressões que a vida nos tem imposto. Certo. E deixa-te dizer, estás de parabéns, é um poema muito bonito. Eu Obrigado. próprio que basicamente declamaste à minha frente, também fiquei... A cabeça viaja, a cabeça vai para situações menos boas, nas quais achamos que era o fim, mas sempre que tivemos alguém que nos suportou, nós conseguimos sair dessa mesma situação. Certo. Então é o que disseste, realmente o poema cria-nos isso, o poema leva-nos a isto, leva-nos a viajar. Certo. Gabriel, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Há uma pergunta que eu sempre hei de fazer, é com a literatura, com os teus poemas, com a vida de escritor, que passos pretendes dar para um dia ajudar esta Angola a ser melhor por intermédio daquilo que é o teu fazer, que é o teu dom, que é aquilo que te revês como um ser, um filho de Deus, que possas vir a fazer para ajudar mais angolanos? Bem, uma das questões que realmente pretendo e já tenho feito é continuar a nos formar, é continuar a buscar conhecimentos, é continuar a nos capacitar, principalmente para servir melhor Angola. Nós somos angolanos, nós amamos essa pátria e nós queremos transformá-la. Nós queremos servir Angola e fazer com que começamos a subir de nível em todas as áreas. E a minha área, provavelmente, que estou inserida é essa, da leitura, de espalhar a cultura, de entendermos, de lermos, de percebermos e, através dos livros, sofrermos várias metanoias. Então, esse é um dos objetivos também da minha vida,
não paro por aqui. Muitos livros estão por vir, não sei ainda Boa. em que ano, mas Certo. muitos livros estão por Certo. vir. No seu tempo apropriado, os livros virão. E a ideia é essa. Nós precisamos estar comprometidos em transformar Angola. Nós precisamos colocar a mão na massa e buscar as melhores ferramentas, o melhor conhecimento possível e de qualidade para servir melhor os angolanos e, quiçá, transformar a Angola que estamos inserida. Então, não tem como. E vamos continuar a fazer isso. Vamos continuar a fazer isso. Contamos contigo, lidas com o ensino, porque um escritor ensina coisas e o país vai sempre contar com os angolanos. Certo. Gabriel, muito obrigado por teres vindo, foi uma Obrigado, conversa muito agradável e sempre que quiseres vir ao A500 Podcast, as portas estarão abertas para ti. Muito obrigado, Anderson 500, por me receber nesse grande podcast. Eu já tenho dito, eu já acompanhei os 12 episódios. Sim, obrigado. E eu já tenho dito que o A500 Podcast é o meu podcast favorito. Obrigado. E isso não é estar aqui porque não, eu sou amigo do 500. É o meu podcast favorito, principalmente por conta dos dois últimos entrevistados que tiveram aqui. Sim. Falaram de temas bastante interessantes, então eu vou continuar a seguir, vou continuar a partilhar, vou continuar a consumir e espero que vocês aí do outro lado também façam o mesmo. Tivemos com o Gabriel Kaala, um autor, um pai, um homem de Deus. E a vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado, subscrevam, sigam-nos, ponham um like para o YouTube nos poder sugerir a mais pessoas. Foi mais um episódio do A500 Podcast. Até já, ninguém desista ainda, é nóis.